Oi, bom dia, muito bom dia! Começamos o Inspire-se com essa imagem belíssima de igrejinha. Olha que imagem espetacular é essa, separada especialmente para você que começa a semana conosco aqui na Masper TV. Imagem linda, nesse momento faz 16 graus em igrejinha. Também temos uma imagem de Porto Alegre, olha só. Manhã nublada em Porto Alegre, dia mais fechado também, amanheceu por aqui. Essa imagem também é linda da nossa cidade, capital gaúcha. Neste momento também 16 graus em Porto Alegre. E você, por onde você anda, em que lugar do mundo você está? Porque, claro, você nos acompanha por todo esse mundo pelo nosso YouTube. Inclusive participa ao vivo enviando as suas perguntas, os seus comentários. Pelo Brasil, pelo canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, 520 aqui no Rio Grande do Sul, 520 da Claro TV, o canal. E também pela maspertv.com.br, o nosso site. Você nos assiste em tempo integral, real, e fica por dentro de tudo que acontece por aqui e no mundo. E nas nossas redes sociais também nos acompanha, sabe um pouco inclusive dos bastidores aqui da Masper TV. Então tenha o meu bom dia, muito bom dia para você, que essa semana inicie linda e cheia de coisas que a gente possa se orgulhar e comemorar, né? Muito bom te ter por aqui. Então, começamos o Inspire-se trazendo informação, saúde, cultura para você. No programa de hoje, nós temos Beleza e Estilo com Serginho Viamonte e hoje ele preparou uma transformação ao vivo aqui no estúdio. Você não pode perder, que vai ter transformação. Olha, eu já estou curiosíssima para ver esse momento, se antes e depois do Beleza e Estilo aqui com Serginho Viamonte. Vai ter também maquiagem ao vivo, vai imperdível. Ainda no programa de hoje temos Ana Hoffman, de algum lugar de Porto Alegre, nos atualizando, trazendo informações. Vamos falar de programação dos Dias dos Namorados também, com um show aí especial, samba, daqui a pouquinho, entrevista ao vivo aqui para você. Iniciamos falando sobre dor. Olha só, dor nas costas, dor na coluna, enfim, dores que a gente sabe que não é nada bom e que muitas pessoas acabam sofrendo com isso, né? É um alerta aí muito importante, porque ela chega a ser uma epidemia silenciosa aí. Será que é gerada, essas dores são geradas pelo excesso de exposição às telas? Será que a nossa postura contribui com isso? O que podemos saber mais sobre as dores na coluna? Até porque tem dados aqui bem importantes que 619 milhões de pessoas convivem com dor lombar no mundo. Pensa isso, é muita gente convivendo com dor e hoje a gente sabe que os profissionais, os especialistas estão aqui cheios de novidades, com muito estudo, com muita disciplina e comprometimento para nos ajudar em relação a isso. Então é por isso que eu tenho aqui a honra de receber dois profissionais que trabalham para aliviar as nossas dores. Recebo a Silvia Johnson, que é fisioterapeuta e professora universitária com forte atuação ao estudo do movimento humano, da prevenção de lesões e da promoção da qualidade de vida. E também o fisioterapeuta Miguel Nunes, que trabalha diretamente com a reabilitação e o tratamento de pacientes que enfrentam dores músculo-esqueléticas e limitações funcionais. Muito bom dia para vocês, bem-vindos, prazer recebê-los. Bom dia, Miguel. Prazer recebê-los. Como é importante a gente falar de dor, né? Essa é uma queixa, acredito, que diária para vocês, né? A dor, só para a gente entender, ela pode ser crônica. Pessoas que sofrem de dor diariamente e já se acostumaram com isso, elas acham que até é normal. Dor é normal? Não. Sentir dor não é normal, nunca é normal. Mas as pessoas se acostumam, né, em sentir aquelas dores. Tomam algumas medicações que vai passando e com o tempo elas vão se agravando, né? Tu falaste um dado bem interessante ali, mas nós temos, através da Organização Mundial de Saúde, uma
prévia para 2050 isso aumentar de 620 para 860. Nossa. Se nós não tivermos esses bate-papos interessantes e conscientização, né, da população, esse número tende a aumentar muito mais. Miguel, e o que a gente precisa entender, né, em relação à dor? Qual que é a nossa interferência nessa dor? O que a gente faz que pode também estar prejudicando essas dores? Hoje se entende muito na questão de o que se faz, né, no dia a dia. A gente pensa muitas vezes na dor colocando algum vilão, sempre tentando procurar um motivo específico. Mas a gente entende, a gente sabe hoje, a literatura diz que ela sempre é multifatorial. Então, a gente costuma muitas vezes pensar, postura, eu tenho uma postura errada e eu tenho uma dor por causa da postura errada. Não, não é só isso. A gente sempre tem que investigar algo mais amplo. Onde que está inserida essa pessoa, hábitos de vida, né? Qual é a rotina dela diária, e isso influencia na dor. E também tentar tirar esse medo da dor, né? O paciente muitas vezes tem um medo de sentir dor, o medo de fazer um movimento para sentir essa dor. Nem sempre tudo vai doer. Às vezes a dor é um processo que a gente, com o tempo, vai tirando essa dor, né? Diminuindo isso ao longo do tempo. Adaptando algumas coisas do dia a dia para fazer com que não haja essa dor a longo prazo, né? Isso, a gente escuta bastante pessoas que têm medo. Eu não vou fazer exercícios físicos porque eu tenho dor nas costas. Mas o exercício, ele vai ser o vilão ou ele vai ajudar nesse processo? Muitas pessoas falam, às vezes, que eu não posso fazer, por exemplo, agachamento na academia. Mas, se tu for pensar, o agachamento se faz em todos os momentos. No momento que tu vai sentar numa cadeira, que tu vai ao banheiro, que tu vai deitar. Então, o movimento, o exercício, ele nunca é o vilão. É importante ter o cuidado com esse exercício, como fazer, né? O que é errado é a forma como faz. Então, a gente chama, né, os pacientes têm muito medo de fazer exercício, eles têm medo de ocasionar mais dor. Mas um exercício orientado, bem orientado, ele não vai gerar dor, bem pelo contrário, ele vai aliviar as dores, né? Com reforço. Eu até acrescentaria que o paciente ele tem medo do movimento, né? Às vezes não é nem do exercício, é do movimento. A pessoa está com uma dor ali, uma crise lombar, ela quer evitar ao máximo o movimento, né? Ela quer ficar deitado o dia todo. Exato. É a pior coisa que se pode fazer, né? Às vezes a gente tem fazer repouso. Na verdade, não, né? A gente sabe que o corpo ele é feito para se movimentar. Tanto que a fisioterapia é uma área do movimento, né? Exato. Então, o movimento, ele muitas vezes é tratado como um vilão, né? A gente tem um medo de se movimentar para não sentir dor. Na verdade, ele é a solução, não o vilão. Qual exercício saber escolher? Também é o profissional que vai indicar, né? Sim. Com certeza. Nossas articulações, elas precisam de movimento, porque aí gera um líquido, né, que ajuda a lubrificar as articulações. Então, o movimento, ele sim é extremamente importante, mas, claro, ele tem que ser dosado conforme o paciente vai podendo tolerar, né? Aos pouquinhos, vai acrescentando outros movimentos. Nesse sentido, a gente ainda falando sobre os exercícios, o Pilates seria o mais indicado. Alguns exercícios, eles não são considerados tão indicados nesses casos de dores? Sim, a gente tem que avaliar, né? O que está gerando essa dor. A gente, às vezes, pensa... Às vezes é uma coisa simples, às vezes pode ser um ponto gatilho, né? Alguma coisa facial, alguma coisa de tecido, mas algumas outras vezes pode ser algum problema mais sério. Até um câncer, né? Às vezes a pessoa está com uma dor, vai investigar um câncer. Então, por isso tem que ser feita uma boa anamnese, uma boa avaliação para descobrir o que exatamente está gerando essa dor. Se é uma dor simples, se ela é uma dor crônica, se ela é uma dor mais complexa, né? O que está gerando essa dor. Então, a gente sempre tem que ser feita uma boa avaliação, que muitas vezes eu acho que até é o que falha, né? A gente vai num sistema de saúde, falha essa abordagem do profissional, conseguir avaliar como um todo, né? E realmente tratar de uma forma correta, né? Assertiva. E o diagnóstico, às vezes, é muito difícil também, né? O porquê dessa dor. Exato, achar a causa da dor, né? A causa, exatamente. A gente está falando muito em movimento aqui, né? Da questão da postura, que aí entra o Pilates e diversas outras técnicas, mas a gente pode acrescentar dentro dessa fala a importância de não ficar muito tempo sentado também, né? Quando está trabalhando,
porque isso que é o difícil, né? Encontrar a causa da dor, aonde que ela está gerando, porque às vezes pode ser um encurtamento muscular, a pessoa está com uma musculatura, por ficar muito tempo sentada, a musculatura da parte das costas, da perna, fica muito encurtada e essa pessoa vai tendendo a não ter mais o movimento e a sentir dor. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de quando está trabalhando, e muitas vezes está trabalhando em casa, fica muito tempo trabalhando, não se dá por conta de quanto tempo está sentado, né? Importante levantar a cada hora, tomar uma água, né? O quanto hidratar é importante também, a água é importante para isso, e às vezes as pessoas acabam não bebendo água o suficiente, né? Então, levantar, se movimentar, tomar água, ir ao banheiro, fazer um exercício de alongamento, um exercício de panturrilha, dentro desse período que está trabalhando, né? E aí, assim, justamente buscar a causa dessas dores, né? Se é um encurtamento muscular, se é uma outra doença mais grave, né? Até a questão da água, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, muitas vezes, a pessoa faz uma jornada ali de 8 horas, chega no trabalho, senta, faz uma pausa apenas para o almoço ali, ficou 6 horas sentado, não levanta. Eu falo, daqui a pouco uma solução é, levanta a cada 1 hora e vai tomar água. Porque o fato de tu ir até um bebedouro, buscar um copo d'água, tu já está se movimentando, aquela pausa ali curta de 1, 2 minutos, né, para pegar um copo d'água, já faz com que se hidrate e ainda faz uma pausa. Que tu sai daquela posição de sentado por muito tempo, né, estático por muito tempo e acaba se movimentando. Isso, então, é a dica, não ficar sempre na mesma posição. Isso. Não é que o celular, ele pode estar ocasionando a má postura em relação ao celular. Talvez seja o tempo da exposição, Isso. o tempo que se o fica. tempo que fica e a forma como se usa, né, o celular, porque toda vez que tu fica com a cabeça baixa mexendo no celular, tu gera uma tensão na musculatura do pescoço, né? E isso vai trazendo o fato de tu ficar sentado nas telas ou no celular, vai gerando dores em outras regiões, na cervical, e aí entra ali problemas de bruxismo, de zumbido no ouvido, dor de cabeça. Isso tudo vem gerado normalmente de excesso de tela, excesso do uso. Hoje a gente vê as pessoas, elas andam na rua todas olhando no celular, né, com a cabeça pra baixa. baixo, né? E isso vai gerando uma tensão muito grande. Os músculos são tão pequenos, né, na região da cervical que eles não dão conta de todo esse tempo aí. E aí não faz a questão da troca de movimento, né? Fica-se muito tempo numa mesma posição e aí, com isso teria essas questões, né? Então, o segredo às vezes também não é nem tu ficar muito tempo na tela, e sim ficar muito tempo na mesma posição, né? Olhando seja a posição que for, Isso. nem que seja a mais correta possível, muito tempo nela também pode. Isso, até às vezes eu gosto de usar um exemplo, né? Às vezes a gente pensa na questão da postura, eu tenho uma má postura, eu trabalho todo torto, sentado todo torto, mas a questão da postura às vezes não influencia. Se a gente for olhar um policial militar na rua, muitas vezes eles têm uma postura muito impecável. E se tu vai conversar com ele, ele tem dor. Essa pessoa tem dor lombar. Então, o que é? É a postura ou não é? Na verdade, não. A gente vê que tem muito da questão de se manter muito tempo numa postura. Então, essa questão do celular, às vezes a gente não pode tentar também pensar, eu não posso mais mexer no celular. Não, tu pode, só a questão é tu ficar muito tempo na mesma posição. E eu acho tão interessante isso que vocês estão trazendo, porque a gente tinha uma ideia que não era essa até pouco tempo atrás, né? Eu tenho dor porque... Ou a outra pessoa diz, tá com dor porque tu fica com a postura errada, tá com dor porque tu não senta direito. E a gente hoje vê que não é só isso, né? E que isso não influencia tanto, e sim o tempo de exposição àquela mesma postura. Temos, assim, participações no YouTube, eu já vou ler, já vou fazer essas perguntas que estão aqui, mas gostaria de entrar também na questão dos nódulos, né? Eu até estava falando aqui com o Miguel que eu apresento muitos nódulos, isso causa muita dor, né? O que causa esses nódulos? É a tensão? O que pode ocasionar isso? Então, a gente sempre acaba jogando a culpa para os nódulos, né, para o músculo. Mas a gente precisa entender que quem faz esse músculo contrair é o nosso sistema nervoso. Então, se tu mantém naquela postura por muito tempo, o teu
entre aspas, cérebro te enxerga daquela forma. E ele vai te manter ali, e ali vai gerando essas contraturas musculares. Então, o importante, além de soltar as musculaturas, de trabalhar toda essa questão musculoesquelética que a gente fala, é trabalhar, sim, o movimento. E aí vai entrar de novo no movimento. O quanto ele é importante para ensinar que a nossa postura não deve ser aquela postura curvada, e sim uma postura melhor, porque senão o cérebro vai estar sempre mandando informação para tu manter aquela postura. E a gente precisa mudar essa informação. Né? Então, acaba voltando para o movimento. Eu acrescentaria, né, que essas contraturas, esses nódulos, são questões químicas, né? Então, quando a gente fica muito tempo numa posição estática, a gente não faz essas trocas químicas. Isso faz esse acúmulo e, com isso, a gente acaba tendo essas dores, esses nódulos. Então, o corpo é tudo uma química. Então, o cérebro interpreta uma coisa, manda um sinal químico, né? Aí tem essas trocas. E aí, como a gente está por muito tempo sem um movimento, começa a ter esse acúmulo e o próprio cérebro interpreta como um mecanismo de defesa. Pô, eu estou precisando me movimentar. E começa a ter essa questão da dor. Porque nada mais é do que o cérebro gerando uma forma de gerar um desconforto. Ó, estou com dor, te movimenta. Então, nada mais é do que o cérebro sendo inteligente, tentando te proteger. Tu vê, né? É muito interessante isso tudo, quanto o nosso organismo, né? Ele tenta nos ajudar, né? De certa forma. Aqui temos participações, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. A Júlia dizendo que já consultou com o Miguel, que ele é ótimo. Muitas pessoas falando aqui que indicam o Miguel, inclusive, que é um grande profissional, pessoas dando bom dia aqui. Gente dizendo que não conhecia vocês e que já estão interessados agora em buscar fazer algum tratamento, né? Isso muito bacana, assim, esse retorno de vocês aqui, porque é justamente isso que a gente quer ver, se vocês estão realmente se identificando com as nossas pautas, né? Em relação, aqui o pessoal dizendo que o Miguel realmente é referência aqui, em relação a dores crônicas, conheço também casos de pessoas que procuram vários tipos de profissionais, médicos, fazem cirurgias e continuam com dor. E viver com dor a gente sabe que é algo que não nos traz qualidade de vida de forma alguma. Nesses casos, o que a gente pode fazer para, quem sabe, acalentar essa pessoa aí que sempre está em busca de um tratamento e ainda não encontrou? É o que a gente estava falando, né? As pessoas buscam, às vezes, um tratamento mais rápido, mais fácil. Tomar uma medicação ou ir, às vezes, no médico e fazer alguma solução mágica, né? Mas, infelizmente, não existe essa mágica. Tratamento milagroso. Não existe esse milagre. A gente precisa entender a causa da dor, né? E fazer as modificações necessárias para que isso venha acontecendo naturalmente, esse alívio de dor. Às vezes, é um ajuste pequeno, né? Como, às vezes, elevar um pouquinho, é um ajuste no trabalho. Eu estou muito tempo trabalhando naquela posição. A minha tela está muito baixa, então eu fico o tempo inteiro fazendo isso. Questão da ergonomia. Exato, às vezes mudar e não precisa, às vezes as pessoas têm um pouco de mas vai sair caro, né? Mas às vezes pequenos ajustes, coloca um livro, eleva um pouquinho a tela, muda aquilo que está causando a dor. Tem vezes que a gente tem pacientes que têm, às vezes, muita dor de cabeça, por exemplo, e ficam muito tempo olhando para um lado. E aí, quando tu vai ver, a causa é porque ele fica com muito tempo com rotação da cabeça. Isso vai gerando dor. Então, são pequenos ajustes, às vezes, que a gente consegue ter essa noção e fazer essa mudança, né? E aí não existe o tratamento milagroso, né? Mesmo que vá fazer uma cirurgia ou que faça qualquer outro atendimento, o exercício e o movimento, ele vai ter que entrar também nesse protocolo de tratamento. Perfeito. Nem que inicialmente ele cause mais dor, pode parecer, né? Mas inclusive, isso é uma coisa engraçada, porque tem alguns tratamentos que às vezes é doloroso, mas a gente tem que sentir aquela dor inicial para depois cessar a dor, porque tu gera um desconforto no corpo, né? Ele já está com aquela dor, já está com aquele desconforto, e às vezes tu acaba gerando um desconforto um pouco maior, porém depois ele acaba aliviando. E também tu tinha comentado da questão da dor crônica, né? Às vezes o paciente ele já não aguenta mais aquela dor e ele quer resolver de uma vez por todas. Porém, como é uma dor crônica, ela está ali há muito tempo,
o processo de tratamento ele é mais demorado também. Então, tem tratamentos que às vezes vão ser algo mais demorado. E o paciente, muitas vezes, tem essa dificuldade de entender, né? Tem que ter um pouco essa paciência. Hoje Exatamente. a gente quer tudo muito imediato, né? É igual um treinamento na academia, né? A pessoa vai treinar, ela não vai ir uma semana na academia e vai ter um corpo totalmente perfeito ali. Não, é uma questão de construção a longo prazo. Né? Como eu falo também, quanto tempo levou para chegar essa dor? Né? Não vai ser de um dia para o outro claro, que ela vai embora, né? Perfeito, tão importante esse assunto aí. Se você tem dores, conhece alguém que sofra com isso, como a gente disse, é um número elevadíssimo no mundo todo e talvez muito por conta do sedentarismo mesmo, mas procure esses profissionais que estão aqui aptos, prontos para ajudar e melhorar com certeza a sua qualidade de vida. Vamos deixar os arrobas aqui reforçar, por favor. @Silvia Johnson Físio. Físio.Miguel Nunes. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. Já estou aqui com o Serginho Viamonte, está preparando uma transformação hoje ao vivo aqui no programa, você não pode perder. Mas antes disso, vou conversar com Ana Hoffman, que está ao vivo em algum lugar de Porto Alegre. Ana Hoffman, por onde você anda? Muito bom dia! Oi, Andréia, bom dia para ti, bom dia a todos que acompanham a programação da Masper TV, especialmente o Inspire-se nessa segunda-feira, que começou chuvosa em Porto Alegre, Andréia, mas agora para tua entrada vivo, São Pedro colaborou, inclusive parou até daquela chuviscada, parou, tá completamente, até sol abriu, Andréia, iluminando a entrada para o Inspire-se. Eu tô aqui atrás, aqui na CIS Brasil, Andréia, hoje localizada na zona norte de Porto Alegre, mas eu venho com uma notícia muito legal. Lembra que sexta-feira, quando eu entrei ao vivo, eu comentei sobre a Operação Inverno da vacinação que o grupo GHC estava fazendo, inclusive ia ter um mutirão, né, de vacinação, né, no sábado e no domingo. E eu vim com esses dados, Andréia, atualizando que foram mais de 500 consultas realizadas entre sábado e domingo e mais de 3.000 doses de vacinas aplicadas e 90 pessoas com sintomas respiratórios que também foram atendidas exclusivamente. Mais de 3.000 pessoas foram vacinadas entre sábado e domingo, ou seja, o mutirão da Operação Inverno valeu muito a pena. E só para relembrar que continua essa Operação Inverno, sim, pelo grupo GHC, e durante a semana a vacinação também até às 10 horas da noite em vários postos de saúde aqui em Porto Alegre, André. A gente fica muito feliz de trazer essa atualização positiva que foi do final de semana. E também, Andréia, não menos importante, também uma outra notícia, que hoje é segunda-feira, né? O Dia Nacional de a gente começar alguma coisa nova, seja uma dieta, seja uma atividade física ou até mesmo a procura do emprego. E o Cine aqui em Porto Alegre tem mais de 686 vagas. Andréia, só para Porto Alegre. É muita vaga, inclusive 33 oportunidades são para pessoas com deficiência, ou seja, tem vagas para todos. E também nessas 686 vagas, também tem vagas para estágio. Então, basta procurar o Cine, que vai ter uma oportunidade de emprego, sim, para o teu perfil. Achei muito legal essa novidade, Andréia, tanto essa das vagas, quanto também da vacinação, que deu resultado, e a gente espera que os grupos prioritários se vacinem, mas que todos agora, como já foi liberada 2 semanas a vacinação para o público geral, todo mundo vai lá fazer a sua vacina e se prevenir contra a gripe, aquele gripão e até mesmo uma pneumonia com risco de internação. Andréia, são essas as informações de hoje. Eu me despeço contigo com essas imagens aqui da CIS Brasil e também com esse solzinho maravilhoso que está abrindo aqui em Porto Alegre. Muito bom, Ana. Um beijo, muito obrigada. Ótimas notícias que a Ana nos trouxe essa manhã.
Agora, nós vamos falar aí sobre essa semana, o que temos no final de semana, Dia dos Namorados. Então, essa semana promete uma programação intensa aí, referente a isso. E vou falar aqui, trazer uma opção para quem já quer antecipar aí, fazer um programa especial antes do dia 12. E vai acontecer o show Samba, uma história de amor no GRES, nesta quarta-feira, dia 10. E quem conversa agora conosco é a Andréa Cavaleiro e o André Nascimento, as vozes por trás desse show. Bom dia, muito bem-vindos! Bom dia, Andréa. Bom dia, tudo bem, Andréa? Estamos em família, né? Duas Andréas e um André. Andréas, muito bom. E aí, me conte um pouquinho desse show aí que vai acontecer agora nesta quarta-feira. Como nasceu a ideia de criar esse espetáculo, né? Samba, uma história de amor. Eu vou deixar a Andréa começar. Esse show, ele deveria ter acontecido na época da enchente, né? A gente tinha tudo marcado, tudo organizado, também ia ser no Dia dos Namorados, né? E acabou não acontecendo em função da enchente, em função de que o GRES, que é o bar em que a gente vai fazer esse show, né? Também ficou debaixo d'água, enfim, aquela calamidade toda. E aí, esse ano a gente conseguiu se reorganizar mais uma vez, né, de novo, para estar fazendo esse espetáculo, já que nós somos um casal, a gente já tinha essa vontade de fazer em 2024, e agora em 2026 a gente retomou essa ideia, né, desse combo de experiências, né, para o Dia dos Namorados. Assim, não vai ser exatamente no dia 12, já pensando também, né, André, num desafogamento, porque do dia 12 a gente sabe que fica meio conturbado, né? Ali é fila, é tudo. Então, a pessoa que for mais esperta vai estar lá no dia 10, que é quarta-feira, no GRES, nos assistindo Samba, uma história de amor. Muito bem, André, o que o público pode esperar aí, então, desse show? Gente, pode esperar um show bem elaborado, bem trabalhado, né? Nós viemos buscando dentro daquele que é o nosso repertório maior, que a gente diz, que na verdade é de onde nós tiramos a seleção de músicas para determinados shows, que a gente selecionou legal e que a turma vai reconhecer bastante samba que marcou histórias, marcou vidas, que na verdade trouxeram casais lá dos anos 90 para cá, né? Se coadunando com essa seleção musical que a gente vai fazer. De novo, repetindo a Andréa, dentro de um bar que vai trazer experiências gastronômicas também preparadas exatamente para esse dia, para essa festa, e dar um toquezinho também que é importante, vou puxar a brasa para o nosso assado, que é a questão de ser na quarta-feira, no dia 10. Não obstante, a todos os outros amigos e colegas que vão fazer no dia 12, que será maravilhoso também, a gente não tem dúvida disso, mas aqui a gente traz essa possibilidade da turma que não gosta de pegar fila, não, que não gosta de ter espera, que quer entrar no lugar direto, que quer sentar, que quer levantar quando quiser, dançar quando quiser e tá bem acomodadinho. Então não pega fila, não. Cola na gente aqui e vem participar dessa experiência super bacana na quarta-feira, dia 10, no GRES, em Porto Alegre. Gente. E a gente está esperando todos os casais, viu, Andréia? Não é todos os casais, homens, mulheres, homens e mulheres, e aqueles que também querem, de repente, achar alguém, ou que não querem achar ninguém, né? Querem curtir. Muito bem. Gente, muito obrigada a vocês, são uns queridos aí, tenho certeza que vai ser uma delícia de show, fica o convite. Muito obrigada e convido para virem ao estúdio para a gente ouvir essa voz de vocês, ter um momento com vocês aqui, tá bem? Muito obrigada, sucesso aí. Obrigada. Agradecemos a Master, viu? Muito obrigado a ti pela receptividade e a Master que sempre nos recebe com muito carinho. E ao Adriano Sescani, nosso assessor de imprensa também. Muito bom, beijo para vocês, obrigada. E agora está ele aqui, Serginho Groisman, com Beleza e Estilo. Agora, Beleza e Estilo. Eu falei
Falei Serginho Groisman. Eu vou- Gente, vocês têm noção disso? Tenho. Estamos Estávamos agora onde? esperando altas horas. No Altas Horas, então. Então vai ser Altas Horas hoje no Beleza e Estilo. Serginho Viamonte, 2 anos aqui, toda segunda-feira contigo. Meu amigo, toda semana no Salão do Serginho eu falo uma coisa dessa. Vamos botar o arroba do Serginho Groisman, vamos chamar Eu adorei ele a no cara Altas dele, Horas. Serginho Gross. Tá, Serginho Viamonte, muito bem-vindo ao seu Beleza e Estilo. Muito obrigado, é uma honra. Fala, garota. O que Né? você trouxe hoje? Uma convidada especial e uma transformação especial com a Sim. nossa querida Vanessa. Hoje tenho o prazer de estar com a minha amiga maravilhosa, a incrível maquiadora, a Luciele Beauty, que hoje vai trazer aí bastante dicas falando sobre pele, sobre o olho correto, como abrir um olho, como diminuir o olho, que essa preocupação, né, Lu, que toda mulherada tem, que isso é uma coisa muito comum. E vamos passar pelas tesouras do Serginho Viamonte, vamos mostrar como um cabelo e a Bora. maquiagem combinam, né, e caminham juntos. Então, muito bem-vinda. Muito É um obrigada, prazer te o prazer é receber meu. aqui. Muito bom. Adorei. Já conheço teu trabalho, maravilhoso. Muito obrigada. Bem-vinda, Vanessa, para essa transformação. Então, vamos otimizar o nosso tempo e já começar tudo isso, Por né? favor. É contigo? E a Lu aí começa, né, o nosso make, para depois nós finalizarmos eu me admiro com o contigo cabelo. o teu cafezinho que tu Que gosta. amor. E, na verdade, nós já começamos ali, a Lu já começou a fazer a preparação toda da pele, né, Lu? Isso, a gente fez a pele e fizemos um olho também para já otimizar aqui e já mostrar um pouco desse antes e depois, de como que faz a diferença, né, de um olho maquiado e um olho não, como a gente consegue levantar e dar mais profundidade, Aqui tu né? consegue levantar um pouquinho, Vanessa, pra gente Isso. mostrar, ó. Isso vai ser bem importante. E nós temos um antes da Vanessa, né? Temos, pra a gente vai mostrar depois com tudo pronto. Eu acho que de longe dá pra gente ter noção, né, da diferença que faz a maquiagem, como a gente consegue dar essa profundidade no caso do olho dela, né, que a gente traz a profundidade, levanta o olhar. Então já dá principalmente na TV, né, eu acho que a gente consegue ver bem. Então vamos pro Nós já outro buscamos olho. bastante expressão num olho, né? Agora vamos buscar no outro para acompanhar. Perfeito. E eu acho que é uma dúvida bem comum, né, Deia? Porque hoje a gente sempre fala, né? Normalmente, teu primeiro contato, quando tu vai ter com alguém com maquiagem, que tu, enfim, acabou conhecendo a pessoa, tu tem que fazer aquela captação, tu tem que entender o que a pessoa quer. E outra coisa, ressaltando de uma forma única os traços, né, Lu? Acho que é uma coisa muito importante, né? Tem que ter um olhar individual para cada pessoa, né? Não adianta a gente querer reproduzir a mesma técnica em todo mundo. Tem que olhar com carinho e com o visagismo, né? Para cada olho, para cada pele, para cada imagem que a pessoa quer transmitir, Nossa, dá pra né? ver muita diferença Muito, no olho né? pronto pro outro. E qual que é essa técnica, então, pra gente... Eu chamo de esfumado, que alonga, né? Assim, eu não... O nome, assim, não vou saber te Sim, dizer, mas é um né? esfumado, Mas é um esfumado. que tu coloca. Aham. A gente começa preparando, né, a pele aqui do olho, para vir recebendo as sombras depois. E qual é aquela dica, Lu, que a gente podia dar para o pessoal de casa, para aquela boa e famosa olheira que acompanha 99% das pessoas, né? Às vezes tu saiu no final de semana, dormiu um pouco menos, ou tu foi lá e tomou um drink, a mulherada diz, acordei com o olho inchado. Qual é uma dica boa que a gente tem para olheira, assim, para... No caso da coloração, eu sempre indico colocar um corretivo mais salmão antes de começar a maquiagem, né? A gente colocaria um corretivo mais salmão, que ele tem esse fundo laranja, e depois vem com base, corretivo e selar bem essa pele. E se for inchaço, né, a gente pode fazer um pouco de compressa com uma água bem geladinha, fazer uma massagem, uma drenagem com a mão bem gelada, né, em movimentos circulares, assim, a gente... Agora não vou conseguir fazer nela, mas fazer essa massagem. E aí vai depender, se for a coloração... Aí a gente entra com um corretivo mais salmão mesmo e depois o corretivo do tom da pele dela. Porque esses truques, né, Déia, eu acho que é super válido a gente falar, porque, assim, é bem isso. Às vezes a gente acorda ou dormiu um pouco menos, ou tu comeu alguma coisa com excesso de sal, que tudo responde na pele, não é verdade? E daí tu tem aquele compromisso que, de repente, assim, a tua maquiadora hoje não está trabalhando, enfim, é um final de... Enfim, e esses truques acho que são sempre válidos, não é verdade? Até pro teu dia a dia, né? Realmente, o que a nossa alimentação influencia muito no outro dia, né?
quando a gente acorda no outro dia. Principalmente se a gente toma algum drink, alguma coisa com álcool, ele tende a reter a água e fica bem inchadinho com uma bolsa bem que a gente não costuma ter, né? Então... Exatamente. Luciele, eu gosto muito de olho esfumado, assim. Tem alguma dica que tu possa deixar pra gente? Eu acho que a dica assim, principal é tu ter assim, uma paleta bem coringa, sabe? Uma paleta mais em tons de marrom, né? Eu gosto muito dessa daqui. Então, tu procurar uma paleta assim, que te atenda em tons de marrom e ter os pincéis certos também, né? Que aí são pincéis assim, mais fofinhos, né? Que a gente chama de esfumar. Então, é difícil resumir, assim, mas tu tendo os pincéis certos e praticando, entendendo como é que é o teu olho, né? Se ele é mais fundo, se ele é mais saltadinho. E sempre movimentos circulares, mão leve, para ti sempre deixando essa sombra realmente esfumada, né? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai rapidamente para um intervalo. Na volta, a gente vai ver essa finalização da maquiagem da Vanessa e já entra direto numa transformação de cabelo, que o Serginho vai fazer um corte ao vivo agora, aqui no Inspire Serginho Viamonte. Saímos com imagens. De volta com Inspire-se e Beleza e Estilo com Serginho Viamonte. Aqui a Luciele está fazendo então uma transformação, a make aqui da Vanessa. Eu tinha preparado um olho, terminando o outro. Um olho bem marcado, né, Luciele? Isso, para realmente mostrar, né, a diferença, né, que faz um olho. Então, não deixar ele tão suave hoje, deixar ele bem marcadinho. Isso. E também uma coisa legal que a gente pode falar, que é um olho que tu poderia sair daqui direto para um almoço, uma reunião, e já poderia, vou aproveitar, tem um rap à noite, vou sair com as amigas, alguma coisa. É um olho também, uma maquiagem que ela também, né, Lu, acaba sendo bem aproveitada. Bem democrática. Bem democrática, tanto para o dia quanto para esse final de tarde também. A gente vê que esse olho tá bem marcado, tu faz um delineado nele também, Luciele? Isso, eu gosto de usar o pretinho na raiz dos cílios, né, para deixar bem marcadinho. Como a gente vai colocar um cílio postiço também, ele ajuda, né, a dar esse acabamento. Mas o delineado, no caso do olho dela, ele não é aquele delineado reto, né, ele é um delineado bem esfumado, né, pra gente não ver onde começa e nem onde termina. Perfeito. Então, essa é a ideia mesmo do esfumado em todo ele. Ficou lindo, lindo, lindo. Agora é colocar o cílio, é isso? E é um olho também sem brilho, né? Então, a gente pode usar de dia, pode levar pra noite também. Vamos lá. Então, pra finalizar, porque eu vou te falar uma coisa, o Serginho vai ter 6 minutos pra cortar esse cabelo. 6 minutos? Desafio ao vivo então... aqui pro Serginho Viamonte fazer uma transformação de 6 minutos. Então, a gente vai mostrar em 5, 6 tesouradas como a gente tem um cabelo que a gente pode ser prático, ter movimento, né? E um cabelo que ele vai atender às necessidades sempre da mulher. E sempre uma coisa interessante, ressaltando traços, né? Quase. Muito bem, tu pode... então, a Luciele finaliza com o cílio e a gente já vai pro corte. É isso, Serginho? Isso, vamos fazer um super corte e a gente vai mostrar uma técnica em 6 tesouradas, o que a gente consegue, assim, de uma forma incrível. Já vamos deixar uma capinha. Vanessa, essa make já... fez tudo. Meu Deus do céu, tá muito linda. E a Vanessa me disse assim, ó, eu quero hoje um cabelo que eu possa usar ele e sair à noite. Eu não sei onde a Vanessa vai ir, mas eu sei que vai dar bom, né? Olha que lindo tá o cabelo da Vanessa já, ele tá bem reto, né, Serginho? O cabelo da Vanessa é um cabelo de estruturação, né, fino e um cabelo com uma excelente quantidade. E aqui o nosso real motivo é entregar o quê? Que a gente precisa leveza, né? Porque normalmente a gente sempre fala, sempre tem aquela queixa do cabelo liso ser um cabelo que ele acaba sendo um cabelo pesado, não é verdade? E na verdade ela me disse, Serginho, eu queria ter um cabelo que eu não perdesse muito o meu comprimento, mas que eu pudesse sentir esse cabelo todo leve. Então a gente também vai fazer isso, é um cabelo que, se a gente precisar ele à noite
Ela tem mais versatilidade, escovou, temos aquele famoso coque que a gente deixa o dia todo, né, enrolado. E a gente consegue dar mais expressão. E mantendo comprimento, porque agora é uma época também que, embora aí tá super na estação os blunts, eles estão sendo assim super usados, mas existimos ainda aquilo, né? A mulherada gosta de ter um pouco mais de cabelo no inverno, né, Déia? E o que acontece? A gente acaba de uma maneira incrível entregando um cabelo moderno, um cabelo com autoridade, com leveza e sem aquela preocupação que elas dizem. Quero mudar, mas o que eu quero? Quero comprimento. Então, essa vai ser a ideia no cabelo da Vanessa. Maravilha. E mais do que isso, um cabelo fácil também de ser arrumado em casa. Porque qual é o melhor cabelo? É sempre aquele que a cliente consegue dar a continuidade em casa. Não adianta nós ganharmos só movimentos dentro de salão incríveis e se a mulher não conseguir em casa o cabelo, ou se ela não tem aquela questão com o cabeleireiro de estar dentro do salão, a gente sabe que a coisa não rola, né? Perfeito. Luciele, aproveitando que a gente já vai depois se encaminhar para o final, quem quer uma maquiagem, uma make maravilhosa? Qual o teu arroba aí pra gente já? Pra já ir seguindo, né? O meu arroba, então, é Luciele Beauty, Lucili no final. E eu atendo em Porto Alegre, né? Aqui pertinho no salão, mas também pode me chamar, a gente conversa. Então, estamos à disposição. Muito Casamentos, festa, né, Lu? O Serginho já Formandas. faz o penteado Já. e a Lu já faz a make, já sai pronta Já sai pra prontíssima, festa. rapidíssima. Já Não é? temos bastante trabalhos aí juntos aí, que a gente sai aqui, fora do estado E eu vou também. dizer uma coisa, eu achei lindíssima essa make da Vanessa também, porque eu sei que tá uma onda, aquela coisa mais natural, mas eu gosto no olho mais marcado. Eu acho que funciona muito, né? E são tendências, né? Uma hora vem com onda muito natural e daqui a pouco dá uma saturada e a gente volta com o olho um pouco mais marcado de novo, principalmente no inverno. Então, a gente permite, né, construir um pouquinho mais de profundidade no olho, de camadas mesmo. Maravilhoso. Ainda Serginho tá me dizendo que já fez o corte. São 7, 8 tesouradas que a gente traz um efeito de desconexão. Porque a Vanessa não queria perder o comprimento. Sim, queria dar ela um me corte disse lá no atrás, cabelo, eu quero né? que tu corte, que nem a cliente quando chega e diz assim, ó, olha, eu quero uma super mudança. Daí eu digo, sim, o quanto tu quer, tá disposta a perder do cabelo? 2 dedinhos, eu sempre pergunto, da mão esquerda ou da direita, não é? Mas, na verdade, a Vanessa tem um cabelo bacana, um cabelo bonito. E ela também disse lá atrás, a gente conversando, Serginho, agora começa frio, mas um cabelo também que não me atrapalhe com manta, um cabelo que não me atrapalhe com golas, porque a gente está, né, numa fase, né, da estação que requer muito isso. Então, a gente resolve, faz aquele cabelo bota para trás um pouquinho, olha para cima um pouquinho, Vanessinha. E a gente consegue, de uma forma única aí, trazer tudo aquilo que a gente precisa para o cabelo. E mais importante, fazer a mulher se sentir especial. Que eu acho que é esse o maior intuito que o cabeleireiro vai ter sempre com a sua cliente. Será que deu para mudar um pouquinho, gente? O Insta, Luciele, vamos de novo ao teu Insta? Pra gente passar aqui na tela. Luciele Beauty. Luciele Beauty. Isso, Luciele com I no final, Beauty. E atende aqui no Meia Hora, né? Isso, aqui na Nilo, bem pertinho. Nilo, junto com o Serginho Viamonte. Que lá Não nós é o temos próximo. sempre o melhor, temos sempre o melhor para oferecer de forma única a cada uma da cliente, trazendo as suas necessidades, as suas vontades, entregando seus desejos, porque não existe nada mais incrível do que uma mulher com um cabelo bem feito. A melhor roupa que uma mulher pode vestir. E o cabelo da Vanessa está muito cuidado, né? A gente Muito. tem um cabelo bonito mesmo. Esse corte arrasou. Movimento, Movimento, exatamente. bastante efeito, leveza, que é o que toda mulher procura, porque aquele cabelo que a gente sempre fala, que é parado de editorial, é muito bonito, funciona lá, a gente precisa dessa praticidade, um cabelo também. Quando eu estiver em casa, lavou, enrolou, escovou, botou um bob, a gente tem aquele cabelo prático, aquele cabelo moderno, e para aquele cabelo fino que você procura mais efeito, mais poder, ali com Serginho Viamonte, @ Serginho Viamonte Oficial, que eu posso te levar sempre para o teu melhor estágio. Você viu, em minutinhos. E agora a gente tem um antes e depois. Temos o antes e Finalizar depois aqui, dela. Só finalizar, a Luciele vai finalizar rapidinho aqui. E a gente tem a foto dela quando ela chegou. Sério que não temos o antes e depois? Não chegou ali?
a foto da Chegou pra Vanessa? ti? Mostra no celular. Eu acredito que... Vamos lá. O gostoso de fazer o programa ao vivo é isso, né, Ao ideia? vivo é assim, né, Serginho? Vamos ver se temos... Temos a foto. aqui, ó, se a gente puder, né, chegar junto. Com o HD e sem o HD, né? É possível a gente manter um cabelo, tirar um Olha cabelo isso, fica reto, paradinho, Serginho, tirar assim. um cabelo reto. Na verdade, é um cabelo bonito, mas um cabelo que precisava um pouco mais de expressão. E a maquiagem certa também, eu digo, Agora saiu. é a roupa mais incrível que uma mulher pode vestir. Se o cabelo e a maquiagem ela está em comunhão, o resto se torna apenas acessório. Arrasaram vocês. Esse cabelo ficou maravilhoso. Luxo, né? Deu mais volume, inclusive. Mais assim, volume, ficou mais cheio. expressão, mais poder, não é verdade? Ah, é possível modificar um cabelo mantendo o comprimento, então a gente mostra aí que hoje em dia a versatilidade é uma coisa, o visagismo, que também sempre o melhor corte adequado é aquele que vai se encaixar às necessidades da cliente. Porque aqui, como a gente falou no todo, não é receita de bolo. O que vai para um cabelo, muitas vezes, não vai para o outro. Serginho, eu adorei tanto hoje que eu queria que tu trouxesse mais transformações. Mas, por favor, a gente né? pode fazer isso, é Porque uma honra. ficou maravilhoso. Vanessa, lindíssima. Arrasou, Lucely. Muito obrigada, adorei participar. Maravilhosa. Também quero uma make poderosa dessa. Vamos fazer, sim. Tá, muito obrigada, viu, Lucely, Serginho? Eu te agradeço. Muito obrigado. E vamos Obrigada. deixar, então, para o próximo encontro, que é uma modificação. Vamos trazer um blunt bob, o cabelo que a gente Oba! sempre fala. Tá. Todo ano um cabelo de poder para aquela mulher Fechou. que Se quer alguém tem arrasar. interesse de estar ao vivo aqui nas mãos do Serginho Viamonte, manda pra nós. Nos Que ele chama vai lá. fazer um bob blunt, que é aqui, né? Um Mais bob ou menos. cut. Sim, é uma altura quase aqui de ombro aqui para aquela mulher que procura poder e versatilidade. Fechou. Muito obrigada. Te agradeço, Obrigada Deia. a você que começou a semana aqui com a gente, se inspirando. Amanhã eu te espero, 10h30 da manhã, ao vivo, com mais um programa, especialmente para você. Beijo.